Vamos começar então mais um episódio do podcast ArcTrends. Lembrando a todos vocês, o ArcTrends é uma plataforma que fala sobre inspirações do universo da arquitetura, da decoração. A gente tem lá vários projetos maravilhosos de profissionais que usam os produtos Porto Belo, conteúdos para vocês consumirem. Então acessem o www.arctrends.com. Também confiram os nossos canais. A gente tem aí o YouTube, temos redes sociais, Instagram, Pinterest, fiquem ligados e a gente tem muito conteúdo para compartilhar hoje, mais um episódio do podcast. Aqui ao meu lado está a Maria Silvia Ferraz, que é editora do ArcTrends. Oi, Silvia. Oi, Ju, obrigada, é um prazer participar mais uma vez. E bom que você falou das redes, né? Convidar todo mundo para seguir no Instagram, @ArcTrends. Espero vocês lá. Isso aí, e também tem o Eduardo, que está aqui conosco, mais um episódio aqui, nosso parceiro de bancada, Eduardo Scos, que é gerente de branding da Porto Belo. Oi, Edu. Oi, Ju. Oi, Silvia. Oi, Gui. Obrigado pelo convite. Vai ser, tenho certeza, um papo de novo muito interessante para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu. Isso aí. Então, mais uma vez, né, lembrando, nós estamos além do YouTube, também vocês podem conferir no Spotify e temos um convidado aqui que a gente estava na expectativa há algum tempo para conversar com ele e é uma satisfação, um prazer te receber, Guilherme Ventes, designer incrível, nosso parceiro, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Desculpa o bolo da última vez que era para estar aqui e eu não consegui aparecer, hoje deu tudo certo, mas sempre que a Porto Belo chama eu venho. Isso. Às vezes atrasado, mas eu venho. Hoje chegou adiantado. Hoje nós Verdade. demos bolo nele, chegamos 10 minutos atrasados. Gui, então, mais uma vez, né, ressaltar a nossa satisfação de te ter aqui e você como um expoente, né, dessa nova geração que vem sendo uma referência no design. A gente teve aí parcerias contigo, né, é o nosso parceiro, e de trabalhos incríveis, assim. E o que chama a atenção é que você surgiu fora desse eixo Rio-São Paulo, num primeiro momento, né? Então, eu queria que tu contasse, além de falar para as pessoas um pouquinho dessa tua trajetória, né? Como é que foi para chegar até aqui hoje? Tá, eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu estudei na universidade de lá, que na época o curso de design ficava em Bento Gonçalves, justamente por estar no centro, assim, de um polo moveleiro, de fato. Mas minha primeira experiência, eu acho que dentro do mercado, foi com a Riva, que é de lá. Então, eu tive, não sei se sorte, porque agora pensando, tem muitas empresas lá que trabalham com coisas para casa e com design. E a Riva era uma das que eu admirava, assim, pelo portfólio de parceiros que tinha. A Jaqueline Terpins, o Arthur Casas e por aí vai. E aí eu bati na porta lá para começar a trabalhar. E acabou que foi uma vitrine, eu acho, para o meu trabalho e também uma forma de eu criar um networking no eixo Rio-São Paulo e que depois me trouxe aqui para São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar lá em 2010, eu me formei em 2012, e aí 2013 ou 14 eu já mudei para São Paulo, onde eu morei aí até início desse ano, que agora eu estou temporariamente em Caxias do Sul, um pouco em Caxias, um pouco em São Paulo também. Você, como a Ju falou, assim, muito jovem, você já apareceu, né, pro mundo do design, assim, a gente já te segue, já te observa há muito tempo. Você já ganhou o prêmio IF 2 vezes, se eu não me engano, já trabalha com marcas, assim, super importantes, né, foi uma espécie de diretor criativo da Decameron, entre outras marcas, e muito cedo abriu a sua, acho que você não tinha 30 anos, né, tinha 29 anos, pelas contas que eu fiz aí, você abriu a Ventes mesmo, né? Enfim, exposições fora, tem peças suas já em Museu do Mundo. Você tem um estilo único, assim, um cara que se apresenta super bem. A gente brinca que você é meio que o lorde do design brasileiro, você é super elegante, assim. Recentemente você casou, né? Acho, com a Flávia. Foi. E uma pessoa incrível também que a gente conhece. E o casamento em si foi super bonito, né? Foi super estético. E, enfim, assim, você tem já uma carreira. Você acha que as pessoas te invejam muito, não? Ou sou só eu? Cara, porque você tem uma energia. Ele ficou muito... vermelho. Eu fiquei projetando isso enquanto você faz. Vou pegar essa ali, vou botar em mensagem justa agora. Saindo daqui tá o momento de sal grosso. Mas falando sério, você tem uma trajetória curta, né, assim, super rápida, e você conseguiu uma expressão realmente muito
muito rápida, né? Assim, um estilo mesmo, assim, que para nós da Porto Belo é super interessante. A gente logo se conectou com você, né? Já estávamos pelo menos uns 3 anos trabalhando junto com você e foi muito rápido mesmo, né? Você percebe que foi rápido ou para você foi assim muito trabalho, muito ou foi mais natural assim? Para mim, e eu falo isso muito honestamente, assim, para mim ainda está demorando muito, tipo, não é que já foi, entendeu? Ainda tem muito para acontecer e demora, É que a demora. geração de vocês tem uma Passaram 10 agonia, anos. né? A geração de vocês, a gente já está com uns 40, a gente sabe que a coisa não é assim. Mas você tem uma carreira assim pela frente que eu acho que vai ser assim, você tem um estilo próprio assim, né? Uma Ah, coisa que é bom. realmente que a gente gosta de estar por perto assim. E faz bem, né? O seu estilo faz bem para as pessoas. É uma simplicidade muito fácil, né? De viver. Às vezes eu fico pensando que você passa frio, cara. Porque você tá sempre com pouca roupa, tá sempre super, super é mínimo, né? O cara é mínimo, assim, o cara tem assim, um mínimo do estilo. E não é possível, né? Como é que é a casa dele, né? Eu acho que a curiosidade que a Ju vai perguntar no final do podcast, que ela sempre pergunta, é assim, eu tenho uma plantação de samambaias na minha casa, assim, que ninguém conhece. Só pode ser assim, não é possível que você seja tão minimalista assim. Mas tem um estilo próprio, né? Você tem esse estilo, é assim a sua vida também, né? Eu acho que tu passou por muitas coisas, né? Eu tô pensando como organizar aqui. Eu acho que primeiro, talvez o que tem acontecido, assim, que agora olhando em retrospectiva, realmente tiveram coisas que aconteceram de forma muito rápida e que eu não quero ficar aqui para pregar uma mensagem motivacional, nem nada do tipo, assim, que eu sei que não é o objetivo, mas o que eu acho que eu fiz desde o início, quando eu consegui perceber que existia um mercado de design, porque até então eu não sabia, até começar a estudar e começar a trabalhar ali, eu não sabia quem eram as pessoas, onde que estavam. E aí, a partir do momento que eu soube, eu fiz questão de contatá-las. E assim, aí todas as coisas, o Marcos da Decameron, o Rubens na Riva, o Fernando Prado na Lumine, que foram as formas que eu comecei e que aí eles escreveram os produtos em prêmio, que me deram visibilidade na imprensa e que né, essas 3 empresas, principalmente, foram todos que eu bati na porta, ou mandei o e-mail para o contato@decameron e foi respondido. E aí, o Anotem e-mail aí, que pessoal. Contato, no contato arroba qualquer coisa. E até de vez em quando eu me pego fazendo isso, assim, né? Vou mandar nesse e-mail que está embaixo, no rodapé do site, ver se alguém me responde. E aí eu acho que isso foram abrindo portas e pode ter acelerado o processo, porque eu fui. Nossa, estou parecendo muito prepotente falando essas coisas, mas empreendendo para tentar chegar num lugar que eu ainda não cheguei, mas que eu espero estar, assim. E, e aí depois sobre o estilo, teve um momento da minha vida, eu acho que eu já contei isso para vocês, né? Em outras oportunidades, que eu fazia administração de empresas lá em Caxias do Sul, nunca tinha viajado, nunca tinha saído, e comecei uma rotina de, nos finais de semana, ir para a praia com os amigos para surfar. Lá é muito frio, então a experiência de praia no inverno não é Rio de Janeiro, 40 graus, enfim, a água fria, a praia deserta, e aquilo me despertou algumas coisas que eu tento trazer para o meu trabalho até hoje e que me tornaram minimalista, se é que dá para chamar assim. Que eu fui ver que todas as coisas que eu queria ter quando crescer, eu não queria mais e que eu podia reduzir tudo ao essencial. Então, eu tenho épocas, assim, tem épocas que eu me perco um pouco e aí quando eu vejo eu tô... Você usa um relógio, assim, às vezes. É um Como? excesso, assim. Você usa um relógio, que é um excesso, né? Sai do seu Relógio não estilo. consigo usar, mas eu compro umas roupas que no fim não precisava, alguma coisa Aham. desse tipo assim, mas no geral eu tento manter. Então agora eu tô até num exercício de voltar, assim, a última vez que eu viajei eu tava com uma mala muito grande que eu não usei metade das coisas, e aí dessa vez que eu vim para São Paulo, eu peguei a menor mala que eu tinha, falei, vou fazer a mala como eu fazia antigamente, que é uma roupa de cada tipo, só a diferença de gramatura, assim, uma camiseta fina, uma mais Com grossa, um frio, com casaco fino. calor e tal. É. E Mas você todas é pretas, porque daqueles elas que combinam entre passa si. 15 dias na Europa, leva só uma mochila? Você faz isso? Não. Não, eu tenho amigos que fazem, mas eu não sou tanto assim. Não? Só a mochila eu não consigo. Tem aquela máxima, né, que tu tem que levar, colocar numa mala, só que eu não lembro agora a máxima. Eu esqueci, mas o conceito tu não pode levar mais que tu não consiga carregar com o teu próprio corpo. Então tem Sim, amigos que sim, viajam sim. só com uma mochila, Aham. e independente se vai ficar um mês fora, mas eu não tanto assim não. Quando tu te refere a chegar lá
que ainda não chegou lá. O que que é esse lugar para ti, assim? O que que representa esse lugar que tu queres chegar? Difícil, momento terapia, né? E quando chegar lá, será que tem mais? Aham. Eu gostaria de ter um trabalho relevante para a cena do design internacional. E aí por isso eu acho que justifica um pouco dessa busca por uma originalidade, uma autenticidade, por mais que às vezes ela não tenha uma resposta de curto prazo comercial, eu opto por fazer uma coisa que eu acho que ela pode ser relevante a longo prazo, antes de fazer uma coisa que as pessoas estão querendo e que eu sei que vai vender. Então, são pequenas escolhas que eu faço assim, para conseguir chegar nesse cenário. Eu acho que eu sonhava com um cenário nacional, que hoje eu já estou inserido, né, de uma forma ou de outra, ainda que começando, dá para chamar assim, mas ainda gostaria de estar, né, em Milão, ao lado dos meus ídolos, assim, e poder competir com os meus ídolos. Acho que é isso. Vem, você contou do mar, né, dessa experiência com surf, com praia. Eu tive a chance esse ano de ver o seu trabalho na SP Arte, né, mais cedo, lançando a coleção Mar. Então, conta pra gente disso e se vem lá dessa época. Eu acho que é uma das coisas que eu estou buscando, assim, esse ano, de tentar trazer um pouco dessa essência, como eu falei, que às vezes eu me perco comprar uma coisa a mais, isso às vezes pode acontecer também no desenho, também algumas escolhas, assim, profissionais, mas principalmente de projeto. E aí eu quis fazer uma coleção que eu sempre achei que ia ser muito óbvio falar de mar, e aí eu sempre evitei e ficava contornando, né? Então falava da natureza, falava da experiência de estar num lugar deserto, mas eu nunca falava objetivamente do mar. Eu resolvi colocar isso, então, através de coleção, e a gente fez um filme, que eu acho que é o ponto alto, assim, mais que os produtos até. E, e foi isso, é para tentar trazer essa sensação de estar isolado, assim, e tentar ser o mais sensorial possível nessa experiência de solitude mesmo, assim. Eu não quero ficar aqui muito poeta, muito monge, que eu sei que o papo não é sobre isso, né? Mas é sobre essa experiência que para mim é muito forte, eu não consigo explicar, assim, como se parece que estou em outro planeta se eu estou no mar, assim. É um choque tão... não sei se um choque é a palavra, mas toda vez me pego pensando, nossa, mas como é diferente, eu tô aqui boiando e todo mundo tá lá na areia, ou tem a cidade que eu consigo ver de lá, mas parecem duas vidas completamente diferentes, assim, né? Então, eu tentei trazer essas coisas. Então, tem uma poltrona de balanço, para lembrar o balanço do mar, tem umas mesas mais escultóricas, que lembram alguns movimentos do mar, que eu acho que trazem também essas sensações, de uma forma bem plástica, assim. E o grande motivador também que empurrou para falar, beleza, então vamos falar do mar, é porque a gente começou a produzir um tecido com PET reciclado de garrafas que são retiradas do mar. Legal. Então, agora a gente tem mais conteúdo para falar, além da experiência e do desenho em si, né? Poder falar dos materiais também. Como é que entra a sustentabilidade, né, nesse teu processo, né? Tu desse um exemplo agora, mas assim, enfim, no teu trabalho hoje, né, é algo que tu consideras dentro do teu processo criativo? Eu sempre pensei, continuo pensando, que um produto, por ele durar mais tempo, já é primeiro exercício de sustentabilidade, né? E que está ligado ao consumo, que daí vem um pouco para o estilo de vida que a gente estava falando. Então, se eu vou consumir menos, se eu vou ter só 5 peças de roupa na minha mala, que sejam coisas que vão durar, que não tem que trocar toda hora, porque ela rasga, desbota. E a mesma coisa para o mobiliário. Então, esse eu acho que é o número 1. E aí eu nunca quis fazer uma escolha que fosse para um outro caminho e derrubasse a durabilidade. Então, vou escolher por alguma coisa que é mais sustentável, ecologicamente correta, mas vai fazer com que o produto dure menos. Então, até então, não tive nenhuma aplicação direta desse conceito de sustentabilidade. E aí a gente começou, mas até então trabalhava com madeiras naturais certificadas e algumas outras coisas que é de controle mais né? Uma fácil. coisa assim, Default, né? perfeito. E quando a gente começou a desenvolver o próprio tecido, que ele primeiro nasceu para tentar fazer umas formas curvas de estofado sem costuras, e aí a gente descobriu uma outra forma de fazer, que são malhas, não são tecidos planos, e que é o mesmo jeito de fazer aqueles tênis esportivos, assim, então praticamente uma impressora 3D de tricô.
E aí começou a rodar testes para exportação e aí a gente precisou usar o poliéster para poder fazer uma malha que fosse sustentável, tinha que ser com poliéster. E aí começou a me incomodar muito usar poliéster virgem. Pode ser um preconceito nosso, né, de quem nasceu aí nos anos 80, dessa coisa do plástico. Meu Deus, o plástico, né? A gente vai destruir o mundo com o plástico. E aí, então, foi uma pesquisa mais objetiva, assim, não, a gente precisa achar um substituto para isso, que seja tão resistente quanto, mas que não... E, no fim, continua sendo plástico, mas é um plástico reciclado e reciclável. Então, tu faz Uma certa continuidade, né? Assim, dá uso para uma coisa que estava ali perdida, né? Perfeito. Sim, legal. Ventes, essa foi sua primeira experiência com tecido, né? Criando um design têxtil. E o Edu estava brincando mais cedo do seu estilo de se vestir. Isso me deu uma ligação agora, assim, você pensa em desenhar moda? Eu acho que uma marca vende para roupa, gente. O pessoal inveja muito o seu estilo. Imagina. Não, primeiro que meu estilo é tudo Osklen. O Oscar, chamei ele aqui, falem com ele, porque Tá bom. eu vou lá, pego as coisas na Osklen, é isso. Não sei, mas eu sempre me inspirei, agora falando bem objetivamente, não sei se eu falo muito sobre isso, eu cresci, e talvez por ser de Caxias do Sul também tem um peso, que o Oscar nasceu lá, Ali né? também, né? Eu sempre tive ele como um dos meus ídolos, assim, para conseguir construir uma coisa maior numa marca. Eu acho que foi uma das primeiras marcas brasileiras a trabalhar tão profundamente lifestyle primeiro e sustentabilidade, né? E aí eu penso mais, eu acho que o que me tira o sono, assim, que eu fico pensando à noite, é como que dá para fazer uma marca dessas de móveis. Então, eu estou ainda muito focado no móvel, não penso muito em sair de casa, né? Da casa, não do móvel, porque tem os luminários, os objetos, revestimentos, enfim. Mas como que dá para fazer, como poderia fazer uma marca que fosse tão relevante assim para casa, para o mobiliário? Então, ainda não pensei, não conseguiria me aventurar. Como é que... Desculpa, já te interromper, já te Nada. interrompendo. Como é que você passou a pandemia, assim? Como é que você... Esses 2 anos, assim, meio de... Não a marca, né? Acho que todo mundo teve as marcas de design, de arquitetura, Porto Belo. Por incrível que pareça, a gente teve um impulsionamento por causa da pandemia, né? Acho que todo Sim. mundo teve Foi um momento que todo mundo olhou para sua casa, melhorou a sua casa. A casa precisava ser academia, a casa precisava ser escritório, a casa precisava ser restaurante, a casa precisava ser escola dos filhos. Então, a nossa casa ganhou vários outros predicados que a gente antes fazia fora dela, né? Então, a gente teve que preparar a casa. Eu fiz reforma na minha casa, acho que todo mundo mexeu um pouco na sua casa, ou comprou um sofá, tal. Então, a pergunta não é muito pela Ventes, pessoa jurídica, Ventes, pessoa física. Como é que foi, assim, passar mais tempo trancado dentro de casa, mais tempo com esse estilo que você tem mesmo, assim, mais mínimo, mais simples? A pandemia foi mais estressante? Foi menos estressante? Como é que você passou esse... Foi menos estressante. Eu sei que tem Você todos até os... casou na pandemia, né? Foi. Por causa da pandemia que você Por casou? causa, como resultado da pandemia. Basicamente, a gente estava morando e falando sobre, já morando juntos e falando sobre isso, mas foi no final da pandemia que a gente pensou, agora que pode fazer uma festa, vamos celebrar, ainda que para poucas pessoas, né? Foi bom para mim. Eu sei que é difícil falar isso, né? Porque existem várias realidades sociais e até de saúde, mas sendo muito egoísta agora, eu pude me concentrar e fazer as coisas que eu queria fazer em casa, assim, com Você menos... ficou realmente trancado com a Flávia em casa, assim, Sim. conseguiu? Na Você curtiu? Revestir de 2019, Que foi quando 2020, começou a pandemia, né? Quando começou. eu fui da Revestir para visitar isso. vocês, voltei para casa, espirrei e pensei, ih, vai que eu tô. E fiquei 3 meses direto sem sair de casa. Eu só ia pro mercado, que era uma missão, assim, né? Com uma roupa, aí chegava em casa, tirava toda a roupa. Assim, Queimava. Apagava com martelo. Tipo isso. E aí fiquei 3 meses direto. A gente fechou a nossa loja logo depois também. E foi uma época de silêncio, assim, foi muito bom. Mas você curtiu ficar, assim, trancado em casa com a Flávia? A Flávia curtiu? Acho que sim. Melhor perguntar pra ela. Melhor perguntar pra ela. A gente percebeu umas coisas. Primeiro que a gente não tinha os móveis, né? Porque nessa de ficar de ser minimalista e passar mais parte do tempo fora de casa, a gente tinha cama e 2 banquetas. E é sério isso. Só tinha uma cama e 2 banquetas. Aí a gente comprou televisão, uma coisa que eu não tinha. Aí roubou umas coisas da loja, já que o show tá fechado, para pegar lá, o sofá, uma poltrona.
Aí a gente percebeu, como todo mundo, mais a necessidade da Isso era aqui em casa, São né? Paulo, isso Aqui em São Paulo. Você trabalhava de casa? Conseguia trabalhar de casa, assim? Sim. Fazer reuniões e tal? Não tinha, não tinha essa opção, não tinha outra É que eu opção. já fazia isso antes, assim, eu Aham. ficava me dividindo entre a loja, onde tem o escritório, e em casa, quando eu precisava me concentrar mais, ou fazer reunião com pessoas que não estavam na loja, eu preferia já trabalhar Uhum. de casa. Então já era meio E como é que parte da foi, e como é que rotina. foi a pessoa jurídica aí na pandemia? Você virou mais gestor? Você acabou desenhando mais? Como é que foi Ah, no fim eu virei esses mais 2 anos gestor, aí? pensei, agora vai, agora eu vou desenhar, ninguém está Aham. trabalhando, mas aí, enfim, é empresa nova, a gente está passando por uma série de coisas. Acho que nos meus últimos anos, no total, assim, na verdade, desde o início da minha carreira, eu comecei como designer gráfico na Riva. E eu fazia o produto meio no final de semana, mostrava lá para Uhum. eles. Aí eu vim para São Paulo para fazer esse trabalho de design gráfico, que virou depois uma direção de arte dentro da Decameron e da Carbono. Uhum. Aí, quando eu comecei a marca própria, eu deixei de fazer esses outros trabalhos e me dedicar à marca. Mas aí começou a exigir uma série de coisas. Primeiro que eu era o próprio designer gráfico e gestor e Aham. todas essas outras coisas. Então, eu estou há uns 10 anos tentando ser designer. Basicamente isso. Que eu acho que não é mais de 5%, não é mais 5% do Mas meu você tem uma tempo. equipe de ADM, uma equipe de administração, de marketing, que te apoia, né? Você estava falando antes, tem uma Tem, equipe de claro. umas 20 pessoas aí que... Mas a sua principal tarefa ainda é o design, é desenhar mesmo. Você está com a condução do design na mão, da Sim, eu marca Vents, faço né? gestão do departamento de produto e a gestão geral da empresa. Então, essa união também, às vezes, entre departamentos comercial, administrativo, Uhum. isso eu faço. Legal. É, Quais foram desculpa. não, e é isso. Ah, E aí isso que acaba no 95% do tempo, eu acho. Uhum. Todo o resto. queria entender um pouco, assim, sobre as tuas referências, né? Bom, quando começasse os estudos, né, ali a faculdade foi administração. Uhum. E essa transição para o design, e o que que te motivou, assim? Quais foram as tuas referências para ingressar nesse mundo? Olha, eu comecei a olhar nessa época mais para um pouco de artes plásticas, assim, um pouco que eu Uhum. conhecia, música, literatura. E aí eu não tô falando de coisas muito rebuscadas, né? Mas, tipo, só uma música que me causava alguma sensação, algum livro que me causava aquela sensação. E aí eu fui pro design por ser um lugar talvez meio protegido. Eu tinha amigos que eram arquitetos, outros que eram estilistas. Eu pensei, vou entrar nessa agora, os caras já estão um tempo, vou ali. Acho que eu não consigo, porque eu já vi o trabalho que eles vinham fazendo, né? Acho que eu não consigo. Daí eu fui no design também por ser uma coisa mais genérica, que depois eu poderia escolher entre diferentes Uhum. mercados, não Legal. obrigatoriamente imobiliário. Tanto que eu costumava falar, a maioria das pessoas me perguntava, porque tu vai fazer móveis, está estudando design em Bento Gonçalves, provavelmente tu vai fazer móveis. Não, móvel é muito chato, móvel é chato, não quero. E aí acabou que no projeto 1 tinha que fazer um móvel, e aí eu comecei a pesquisar, porque eu queria trazer essas questões filosóficas, Uhum. e aí eu descobri alguns designers que já falavam sobre isso. No fim, muita gente já fala sobre isso, né? Mas eu não tinha conhecimento. Tem um livro do Naoto Fukazawa com o Jasper Morrison, que são dois designers que eu gosto, que chama... Nossa, agora eu vou errar o nome do livro. Eu acho que é... A gente faz isso o tempo todo, fica Tá, eu tranquilo. acho que é Super Simple, alguma coisa do tipo, assim. Que eles Uhum. falam sobre a simplicidade nos objetos. Eu pensei, tem alguém falando sobre objetos imobiliário Uhum. com as mesmas questões de simplicidade, não do minimalismo frio, mas de ter menos, de buscar a essência das coisas, da essência da forma e essência como estilo de vida. Já sobre isso. E aí que eu fiz o meu primeiro móvel, que foi uma escrivaninha, e que aí foi lançada pela Decameron, e que uma coisa foi puxando a outra. Mas aí que eu descobri que móvel poderia ser sobre isso Você também. ganhou o IFE com essa, né? Não foi o IFE? Não. Essa eu ganhei um prêmio Da Ideia casa? Brasil. Ah, Ideia Brasil. Acho que eu li alguma coisa, verdade. É. Desse portfólio todo, tem, assim, o queridinho? Aquele Ah, produto que... Ou pelo menos, eu acho que é uma pergunta que é curiosa, assim, eu até queria aproveitar, ou aquela que você fala assim, essa aqui é o estilo que eu quero aplicar nos outros objetos, e talvez não um queridinho, mas aquele que foi um turning point, assim, que isso aqui é Guilherme Ventes. Teve alguma coisa assim que foi... tem uma coleção de vasos que eu fiz com uma edição limitada para o Art Rio, que chamam Solitários, que são tubos de... No fim, a gente acabou fazendo em prata, mas são tubos de metal,
que parecem ter sido descascados como se eles fossem cana ou bambu. Então, pensa um tubo rígido de metal que tu descascou como se ele fosse um material orgânico, assim. E aí eu pensei, nossa, é isso aí. Porque eles são puros, é pouca coisa, só um gesto. E aí são variações, né? Descascando de formas diferentes para que ele fique ou preso na parede Sei, ou sei. sobre a mesa. Sei, cara. Legal. E esse eu acho que até hoje, assim, é o queridinho. E agora eu vou, não puxando o saco de vocês, mas uma coisa que eu gostei muito de desenhar é a coluna, porque eu nunca tinha feito nada para banheiro. Aham. E até vi ela pessoalmente semana passada, no lançamento que teve de uma Porto Belo lá em Caxias do Sul. Sim. E pensei, nossa, bom esse projeto, Esse cara é gostei. bom, né? Esse cara é bom. Foi um projeto muito bacana mesmo, assim, toda a coleção, né, a coleção planos, né, de mesas, e essa bancada em especial, ela tem um quê a mais de design, assim, que precisava de uma mão de fora, né? Acho que é um pouco isso que a gente busca também, né? Porque a gente às vezes fica preso no porcelanato, né? Essa tradição fabril que a gente tem. E você, o próprio, na mesma época que a gente fez com você, a gente fez com uma colaboração com o Antônio Bernardo, que coincidentemente os dois trouxeram materiais novos para colocar junto ao porcelanato. Você fez ferro, né, chapa metálica para fazer a bancada, e o Antônio Bernardo fez metal, grudou metal no nosso porcelanato para fazer uma peça de parede, assim. E isso só vem porque vocês estão com o pé fora da nossa empresa, né? Na nossa empresa a gente fica porcelanato, 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 porcelanato. E foi muito, Natural, foi muito feliz aquilo. Até hoje ela está em linha, né? E é realmente uma queridinha nossa também, né? Que Enfim. bom. Como é que foi esse processo, assim, quando a Porto Belo te abordou no primeiro momento? Imaginavas fazer uma parceria, enfim, com uma empresa de revestimento? Não imaginava, foi uma surpresa para mim mesmo. Fiquei feliz, porque hoje, enfim, tem aqueles nomes todos na parede, eu estou feliz de estar No lá no começo ficou meio. feliz, e no final ficou feliz. Continuo feliz. Continua feliz. Fico ligando para o Edu de vez em quando, não posso fazer mais um projeto? Não tem mais nada que tá precisando. Não, fiquei feliz mesmo. O processo foi muito bom e eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive de... Primeiro porque era tudo muito novo e aí vocês tinham tanto know-how do material que eu podia ir apenas para o lado conceitual. E o que foi um exercício muito bom, porque às vezes quando eu crio para minha própria marca, por exemplo, eu já começo com uma série de dúvidas e medos, assim, no traço. Será que isso aí vai dar para fazer? Não vai dar? E nesse eu acho que eu me permiti mais, assim. E acho que consegui, talvez, chegar mais longe, pelo menos dentro da minha expectativa, por estar muito claro qual que era o meu papel ali, né? De criação, de uma certa oxigenação do Sim, trabalho que vocês já exato, faziam lá exato. dentro, Aham. e não especificamente do detalhamento. E aí somado com esse trabalho que foi feito pela equipe interna, mas que teve muito respeito comigo, assim, eu pude acompanhar de perto e mandava tudo para minha aprovação, de conseguir transformar isso numa coisa de verdade, né? Tirar tudo isso do papel. O Então, foi objetivo é bem esse. O feliz. objetivo para nós é esse mesmo, né? Trazer um fato novo, né? Oxigenar o nosso processo, porque a gente fica muito viciado, né? A gente acaba indo para soluções fabris que a gente está acostumado, assim. E o processo com você foi, assim, acho que talvez o mais fácil, o mais fluido. Eu falo isso para todos Né, os tá. você está Imaginei, aqui, imaginei. mas foi assim, foi realmente porque você tinha muita clareza, né, de onde você queria chegar, assim. As mesas que você desenhou, a bancada que você desenhou, tem um trabalho para a gente, porque a gente não tinha ideia de como fazer aquilo em metal, para que lado correr, mas a sua própria indicação, né, muito certeira, porque você sabia fazer mobiliário, né? Talvez se a gente pedisse para você fazer um revestimento, talvez ia ser uma coisa um pouco mais complexa, porque daí talvez a gente tivesse mais conhecimento do que você, ia ser um pouco desigual. Como você tinha muita facilidade em trabalhar já com metal, com outros materiais, você conduziu o processo muito facilmente para a gente. A solução, que talvez para você não seja complexa, para nós foi uma mão na roda, saber que tal fornecedor pode fazer isso, aquilo, protótipo. Então foi relativamente rápido, né? A gente em 6 né? meses, 8 meses, a gente estava com a coleção pronta e a gente lançou, e, enfim, um sucesso absoluto e com certeza vai ter desdobramentos. Né? Acho que quando terminou, o Guilherme falou assim, vamos fazer uma cozinha agora? Ele falou, vamos fazer uma cozinha agora. Calma, cara, calma. Uma coisa de cada vez. Vem, você citou de ter o seu rostinho ali, seu nome na nossa paredinha de inovação aberta. E também já falamos do Oscar Metsavá aqui, que é outro parceiro nosso, né? Queria saber se você conhece a linha dele para Porto Belo, Ipanema.
E o que você acha dela? Conheço, acho que ele conseguiu, como em outras obras dele, né, outros momentos do trabalho dele, passar estilo de vida, né? Então é menos sobre o design da peça. E quando eu falo dessa forma, eu quero dizer menos sobre a parte técnica da peça, que às vezes eu também me vicio e fico olhando muito e fico Uhum. pensando lá no parafusinho do canto, que aquilo vai parecer. Se alguém que entende pegar essa peça na mão vai achar aqui, não sei o quê. Daí quando eu vejo, eu tô um nerd do design desenhando. E eu acho que ele tá acima disso, assim, e consegue passar umas sensações de estilo de vida por puro conexão semântica, assim, isso, essa forma lembra isso, que causa essa sensação, sabe? Um trabalho que depois de pronto parece muito simples de ser feito. Eu acho que ele tem essa clareza que eu admiro muito, assim, de quais são os signos que ele utiliza para poder fechar esse lifestyle, assim, tanto que Uhum. consegue fazer revestimento e moda. Uhum. E que eu acho que eu ainda não tô lá, não. Ele foi da moda para casa, você tá na casa, a gente espera que um dia você vá para moda também. Um dia. Você falou enfim, na possibilidade da carreira internacional, que, né, tá nos seus planos. No teu relato, lá no início, o e-mail contato funcionou para ti em vários momentos, assim. E como é que, na tua ideia, né, tu vai galgar essa carreira? Quais são os passos que tu estás dando nesse sentido? Eu tive a oportunidade de expor algumas vezes, nos Estados Unidos, principalmente. Meu trabalho já foi Uhum. em algumas exposições de design brasileiro, né, quando acontecem esses coletivos, assim, já foi Uhum. para outros países, estava agora em Milão também, mas que eu pude acompanhar e montar o stand, fazer, tive umas 3 oportunidades, de expor nos Estados Unidos, e isso num primeiro momento, já me trouxe alguns contatos, assim, eu tenho hoje um sócio na marca própria, que ele é americano, é do mercado de lá, e e eu espero que através na verdade eu estou trabalhando para que, ah, ao invés de buscar marcas para desenhar lá fora, que eu consiga levar o meu trabalho autoral para fora, assim, comercializar esse trabalho lá Uhum. fora também, aos poucos ele Uhum. vai entrando para a cena, assim, que a gente vai entrando como marca. Então, eu acho que são algumas decisões na hora de fazer o produto, primeiro por originalidade, segundo por fazer sentido de fato no mercado externo, e terceiro uma parte técnica também de conseguir atender esses mercados com todos os Uhum. certificados que são necessários e embalagem para exportação e todas essas coisas assim, é uma coisa que a gente se preocupa, embora a exportação ainda seja uma fatia pequena do nosso Uhum. faturamento hoje, é uma coisa que vem crescendo, assim, que a gente espera que em algum momento ela se torne maior do que o mercado nacional. Então está sendo um pouco mais, eh fugiu a palavra, mais pessoa jurídica mesmo, assim, mais em termo mais empreendedorismo no sentido de vou investir em marketing aqui, vou expor nesse lugar, vou vender para essa loja que vai me trazer aquilo, aquele outro. Então tem sido um pouco mais pragmático essa minha A entrada. gente, a gente acabou de voltar de Milão do Salão do Móvel, né? Que eu acho que é o principal evento principal palco, né, do design mundial, onde muitas marcas expõem. Tem muito designer lá, tem parte da exposição do Fori Salone que tem os designers brasileiros, enfim, do mundo inteiro, né? E a gente acabou de patrocinar, apoiar a exposição do Isai Weinfeld lá, né? Acho que vocês, não sei se você já ouviu falar, um rapaz novo aí que começou Tá começando. e está começando, mas a gente teve a honra mesmo, né, de participar disso, de todo o processo de montagem, de escolha de produtos. Ele chegou com um conceito super definido, né? E o conceito é mostrar o repertório dele. Ele faz lá um pavilhão preto que você vai caminhando lá por dentro e vai conhecendo o repertório dele, as coisas que marcaram a vida dele, coisas realmente aleatórias, de música, objetos, pinturas, filmes. Nossa, E genial. você vai mergulhando um pouco aquele inside John Malkovich, né? Aquela coisa assim, vai entrando na mente dele, parte da mente dele, e você vai entendendo quem o que fez do Isai o Isai. Então é o Lars von Trier, é o Kanye West, enfim, Mary Poppins. Mary Poppins, que é o nome da coleção, o nome da exposição dele, inclusive. Então tem várias, ele vai revelando o repertório dele assim, né? Eu queria saber um pouco do seu, assim. Isso é uma coisa que interessa muito pra gente, porque
Eu acho que, lógico, eu acho que você ainda está em construção, você sabe que você tem já um local já de privilégio, digamos, não digo privilégio, conquistado, né? Parece que privilégio é uma coisa que você deu sorte. Você tem um destaque já na cena do design nacional e, querendo ou não, o seu lifestyle é muito interessante, né? É um design, é um lifestyle que, por mais que a gente não alcance, a gente não consiga fazer, a gente não consiga executar, mas tá ali meio que inspirando muitas pessoas. Eu queria saber o que te inspira também, assim. Se a gente tivesse que fazer uma exposição dessa em Milão sobre o Guilherme, quais seriam as músicas, os filmes, ou não precisa falar de absolutamente tudo, mas que filme te inspirou, que música que te inspira? Você falou agora há pouco de uma música que te gerou alguma coisa. Queria te ouvir falar um pouco sobre essa cultura, que cultura você consome. Bom, primeiro que eu fico Se feliz for, que se for tenha... pagode, eu mudaria. Tenta inventar. Pode falar qualquer Inventa coisa, outro, pode inventa falar outro. qualquer coisa. Mas tenta, né? Os arquitetos assistindo a gente e tal. Tudo é marketing, né? A gente É não isso pode aí, falar qualquer não coisa. vai falar qualquer coisa. É, não, primeiro que eu fico feliz, de verdade. Eu tô sendo muito sincero, assim, de que tu consegue, e eu não sei se isso é entre todos, mas que se vocês conseguem de fato perceber que tem um lifestyle por trás, eu fico muito feliz, porque é um dos meus objetivos e eu não sei, nunca sei se eu faço isso de forma tão clara, sabe? Então é bom ouvir. É, o filme que para mim mudou tudo, e talvez seja até bobo, eu vou falar, mas como tem Mary Poppins ali também, eu Fica acho que tranquilo, porque tem o que Isaiah botou Mary mostrar. Poppins. Então, Então daí me dá licença liberado, dá poética. licença poética. Na Natureza Selvagem, Into the Wild, não sei se vocês já Sim, assistiram. sim, sim. Então, aquele filme, para mim, quando eu assisti, foi, meu Deus do céu, é isso. Aí eu comprei o livro, aí depois eu comecei a comprar os livros que ele lia, tipo Thoreau, que é um autor que eu passei a ler depois, que daí já é mais um filósofo, assim, do século XIX, americano. E aí e comecei a levar isso quase como uma religião por um tempo, assim, o grande plano era me isolar de fato, assim, viver como eremita no meio do nada. Não consegui, tô aqui em São Paulo trabalhando como todo mundo, e consumindo e etc, mas eu sempre lembro disso, assim, é uma coisa que eu tento voltar às vezes. E aí as músicas, tem alguns Um artistas... tempo atrás eu entrei na Vento e estava tocando Ed Vedder, da Ah, trilha. Sim, aí é uma boa referência, esse sim. álbum que o Ed Vedder fez pro filme, é uma das coisas que eu escuto e que também me inspira, Que é do filme, né? que é do filme. A Bon Iver é um artista, o Bon Iver. Eu chamo de Bon Iver, mas não sei quem é. Eu achava que era... Pra eu não tomar com sei. um conhaque, assim, num momento deprê, né? Eu chamo de Todos... Bon Iver, mas não sei quem é. Bon Iver, sei lá. não sei agora o jeito Aham, certo também. aham. Mas todos esses caras barbudos que tocam uma música meio deprê, assim, gosto. É isso aí. Porque me lembra que parece que o próprio artista, assim, seja ele homem ou mulher, tá nessa situação, assim, ele tá numa cabana em cima da montanha e resolveu compor aquela música. Talvez seja tudo mentira. Mas me passa essa sensação, assim, e é uma das coisas que me inspira. E acho que é isso. E tem sempre um pouco de cultura pop, assim. Até me chocou que ele falou Kanye West. Tava lá? Depois eu te conto uma história sobre o Isaiah que é, assim, inimaginável sobre o Kanye West. Um dia ele vai vir pra cá, ele vai contar a história pra gente. Até hoje eu não acreditei muito bem. Vou falar aqui, ele é amigo íntimo do Kanye West. Não Eu é não que ele sabia. gosta de Kanye West, é amigo íntimo. O Kanye West é aficionado por ele. Olha Mas o só. que eu fico imaginando? Hoje eu estava falando no A almoço gente sobre comenta. isso, né? Elas ficaram chocadas também. Como a gente se conecta a mentes criativas para alargar o nosso repertório, melhorar o que a gente faz, que você também faz isso, o Isai também faz, e o Kanye também faz. Sim. Se eu fosse o Kanye, quem que eu ia atrás, né? Eu acho que tá certo, ir atrás do Isai Tá. mesmo, sabe? Sim. É um gênio, né? A Silvina falou, não é que é um gênio da arquitetura, é um gênio e ponto final. O Isai é um gênio. Por E a gente, acaso tá fazendo arquitetura. por Nossa. acaso, é um arquiteto, assim. Mas Perfeito. a conexão entre criativos só traz pontos Sim, positivos, sim. imagina. Por mais que a gente se atrite, brigue, ou goste, ou seja positivo ou negativo, mas sempre vai fazer a gente mudar o que a gente está fazendo. A gente conversou há pouco com o Rodrigo Otaki, ele falava assim, tem que mudar de vez em quando, né? A gente tem que mudar o que a gente faz. Quando que a gente ia fazer uma bancada que usasse metal junto do porcelanato? A gente nunca ia fazer isso. Nunca ia fazer isso. E ia estar aí a bancada funcionando, porque alguém de fora veio mostrar pra gente. Quando que a gente ia botar metal junto do porcelanato? A turma da fábrica falou, isso é loucura, dá trabalho, faz tudo. Pinta de metal, faz um... Uhum. Então, assim,
interações fazem a gente realmente ir para frente, né? Nos pontos fundamentais da marca. A gente também tem a gente é uma marca muito grande, né? Mas o tema do lifestyle, né? Do viver design, né? Não é contar uma história de design, é viver design. A gente está vivendo isso. Falou de sustentabilidade, falou de inovação, falou de design, sustentabilidade e inovação. A gente tem que buscar essas pessoas e o Isai e eu confesso que a história com ele ficou tão assim, eu não consegui entender de onde eles se conhecem, porque para mim não dá fit, né? Eu perguntei, por que o Kanye tá aqui na tua exposição, tal, não sei o quê. E eu meio tirando um pouco de sarro, porque o Kanye é genial e tem uma personalidade super difícil, assim, super espontânea, vamos colocar assim. Aí ele falou, pois é, ele não larga do meu pé. O Isai falou assim, como assim não larga do seu pé? Então, parte do repertório do Isai é Kanye West, entendeu? Olha E só. parte do repertório do Kanye West, talvez se o Kanye West fizesse isso, Isai. ia estar o Isai lá aparecendo, entendeu? E eu acho ele genial também. Acho que ele faz muita eu acho coisa que boa. exato. Fora exato. opiniões políticas e outras coisas que ele faz. Tudo que é criativo, assim, fora a música também, não que eu não goste da música, né, mas todas as coisas visuais que ele se mete, assim, eu acho muito bom. Não, eu Tanto acho moda, quanto sets, design, arquitetura. Perfeito, é isso, Aquela casa que ele tinha, que não sei mais se ele mora lá ou se é a ex-mulher, Ficou mas pouquinho. que é Cláudio Silvestrin. Nossa, é linda a casa. eu acho que assim, eu não tenho dúvida nenhuma que é genial, né, assim, e tem opiniões muito fortes sobre temas que talvez ele não domine, ou talvez ele domine e a gente não, né? Pode ser isso também, Pode talvez ele ser, enxergue pode ser. alguma coisa que a gente não está enxergando, mas eu acho que ele, assim, no que ele se propõe a fazer, eu acho que tem pouquíssimas pessoas que fazem como ele. E eu acho que vem dessas interações, com outros, ele não é que o Isai é rapper, né? O Sim. Isai é um criativo, o Isai é um cara que também tem um repertório invejável que eu quero conhecer. Então, por isso que eu perguntei, eu acho que é uma forma da gente também melhorar o que a gente faz, assim, sabe? Então, fica o convite da gente ir atrás dessas informações, e eu já vi isso tudo, então não vou aprender nada. Eu já sei tudo isso que você já viu. Não tem nada de novo. Edu sabe tudo, não precisa aprender nada. Depois eu vou te falar de um filme que eu vi sobre... Eu contei Na de sessão manhã. da tarde. Eu contei um filme hoje na outra entrevista e me desmascararam, era um filme da Sessão da Tarde. Usei uma citação, esse filme é da Sessão da Tarde. Vem, você falou também do seu trabalho como designer gráfico e diretor de arte, né? Isso segue forte, né, no seu trabalho. Eu queria entender como esse lifestyle, esse estilo, para traduzir em português, se manifesta nessas diferentes áreas, né? Difícil. É muito Mas sempre intuitivo, talvez não experimento. seja tão racional para você. Porque eu acho que eu misturo umas referências, assim. Por exemplo, eu gosto muito da Celine, da identidade visual da Celine. Mas fotografia, daí a gente tenta puxar uma outra coisa que seja um pouco mais natural, que tem uma luz mais solar do Brasil. E aí vai numa mistura de referência, assim, aí tentando encontrar uma linguagem que seja do barbudo na cabana, isolado, mais sofisticado, assim, porque tem design. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros profissionais, assim, nos últimos anos, que tem sido muito bom, assim, com diretores de arte, diretores de filme também, dos filmes que a gente fez, e essa troca com esses outros criativos, eu acho que tem enriquecido mais. Eu já estava muito engessado, assim, em algumas regrinhas, né? Tipo, tem que escrever com uma fonte assim, centralizado, e deu. Mas acaba sendo... Eu acho que como qualquer projeto, né? Porque toda vez que eu faço um produto, todas essas questões vêm sempre e vira uma dúvida e uma insegurança constante. Será que está natural o suficiente? Será que está levando para essa sensação que eu quero? Será que é relevante para o design? Será que é sofisticado, além de ser... Não pode ser uma coisa roots, né? De achei na beira da praia, tem que ser... E aí tudo isso acontece no design gráfico também. Eu acho que não sei se intuitiva é a palavra, mas é uma batalha, assim, ao longo do projeto para tentar encaixar essas diferentes referências e diferentes intenções, assim, numa coisa só. Não consigo dizer uma fórmula ou resumir numa coisa. Mas você ataca todas essas frentes, você participa de todas as frentes. Sim. Onde o seu design, como o seu design vai aparecer, você está lá no set da fotografia, no vídeo, você participa de toda essa... Tudo. Você não delega, assim, você não confia em ninguém, assim, tá desconfiado, assim. Não, então, eu tenho trabalhado com outras pessoas, e aí, a Fazendo partir uma do momento... terapia agora, talvez eu consiga...
Não, sou Mas você extremamente participa, centralizador nessa parte. é. Não, mas porque tem um... Talvez você, quando a gente está muito por dentro, a gente também não consegue enxergar, mas tudo que a gente percebe da marca tem uma linguagem única, né? Assim, a modelo que você escolhe, o próprio design, o texto, o catálogo, o storytelling, tudo tem uma linguagem muito mínima, né? Uma linguagem assim do preto, do branco, do bege. Então acaba tendo, você consegue Bom. participar, dominar ainda, né? Não sei se a marca, à medida que ela vai crescendo, a gente perde a mão, mas Esse é o inevitavelmente grande hoje medo. você consegue ter esse controle, né? Sim, Do sim. design gráfico, da escolha da fonte até o modelo, você participa É. disso. Assim. Participo disso. E aí eu agora te ouvindo falar, eu percebi que eu criei algumas coisas assim que são muito centralizadoras. Por exemplo, eu faço a tabela de preços, mas não porque eu, como dono da empresa, tenho a preocupação financeira de que o preço esteja na vírgula, é porque a tabela de preço tem que ficar muito alinhada. E aí, no meio da pandemia, eu tinha que trocar a tabela, todo mês aumentava alguma coisa, mexia alguma coisa. E aí eu ficava lá, assim, às vezes perdia horas fazendo uma tabela de preço. A própria Flávia fala, meu Deus, tá perdendo muito tempo numa coisa. Eu falei, não, mas se alguém que vê a tabela tem que entender todo o conceito da marca. E aí, Nossa, então, às gente. vezes, eu vou muito longe demais, que já fica quase ineficiente, mas essa preocupação de tentar amarrar todas as pontas. Não que eu consiga, mas eu gostaria de conseguir amarrar todas as pontas. Edu, mais cedo a gente falou do Tom Dixon. Um tempão atrás, vários anos atrás, eu ouvi uma palestra dele de como ele abriu a marca dele, né? Porque antes ele era um designer e desenhava para várias marcas. E daí ele fez uma cadeira para uma marca italiana muito grande, que eu não vou citar. E daí na campanha eles sentaram a Shakira na cadeira. A campanha era uma coisa super pop, assim, eles, sei lá, porque acharam que a Shakira era a garota propaganda para aquilo. E daí ele odiou tanto que ele falou: não, chega, eu não vou desenhar para mais nenhuma marca, eu vou abrir a minha marca. E foi quando ele abriu a marca dele. Muito bom. A gente teve com ele agora no Salão do Móvel, Sim. tivemos com ele no Salão do Móvel agora por algumas ocasiões que a gente está negociando com ele, e ele fala para todo mundo assim. Alguém perguntou sobre ser designer, né? Não sei o que. Eu não sou designer. Eu sou um popstar. Não sou designer, eu sou um popstar. Tá certo. Não, eu, inclusive, acho isso, discordo de quem te chama de designer. Acho absurdo te chamar de designer. Ele fala isso. Enfim, mas é bom cuidar da direção de arte para ninguém sentar. Já pensou, a gente faz uma campanha com a Shakira, né? Usando ali a coluna planos. Tá ótimo. Eu acho que a Shakira não ia querer trabalhar com a gente. Desconfio que ela não ia querer trabalhar com a gente. Mas... Bom, gente, a gente se anima aqui no papo, sempre rende, mas a gente já tinha conversado no início aqui do nosso papo, que a gente sempre encerra falando sobre curiosidade, né? E aí, conta pra gente, Guilherme, qual é a curiosidade que as pessoas que estão nos acompanhando que podem saber sobre o Guilherme? Essa pergunta, ela é muito, assim, ela, né, toma cuidado, se mantém num nível que pode ser montado. Eu vou te falar uma coisa que a gente tem que cortar, entendeu? Não, eu tenho uma predileção por não sei o quê, a gente não vai poder falar isso. Então, tenta tirar os excessos, tem que ser, assim, suficientemente interessante, não pode ser nada que possa ser preso, entendeu? Entendi. Então, de preferência, tenta ficar nesse... Então, estou tentando ganhar um tempo para você ir pensando aí. Como a gente falou, a Patrícia Pomerantz da Doma planta bananeira. Bom, você tem que se virar mesmo, né, para fazer as coisas que ela faz, eu não... Enfim, planta bananeira. O Pedro, ele vê o seriado dos anos 80 que dá sono, ele diz que é ótimo, mas dá sono, então é só assim que ele consegue dormir. E o Rodrigo falou... o Rodrigo é um cético que tem toque. Ele acorda todo dia com o pé direito. Então, essas são as... E temos o Rosenbaum também, que na sexta-feira é os dias que ele... Sexta-feira à noite ele se isola e não fala... Ele não marca nada sexta, porque ele gosta de se isolar e ficar sozinho. Que bom. Olhando pro teto. Sem celular, sem livro, sem TV, sem nada. Parado olhando pro teto. Ele contou pra gente, né? Nossa, preciso disso. Você assim, você tem um estilo super minimalista, mas não tem aquela hora assim que você tem uma plantação de samambaia em casa, uma coleção de relógios da G-Shock. A roupa de cama dele é da Missoni. Fala a verdade. Alguma coisa assim que ter. Como é que é a sua geladeira? Virada. Nossa, geladeira eu consegui conquistar uma coisa recentemente que eu queria ver naqueles negócios na internet, nunca tinha feito. Agora eu comprei as caixinhas de transparentes para organizar a geladeira, tudo alinhado. Não, agora assim. eu vou mostrar isso para minha mulher.
ela vai entender o que eu fiz na minha geladeira. Eu comprei também as caixinhas, mas ele comprou transparente. A minha é uma rosa, uma verde, é uma zona, mas pelo menos assim, uma de tomate, uma é de cebola. Eu fiz isso também, juro que fiz. Na minha despensa a mesma coisa, que virava uma bagunça, né? Tu tô ganhando tempo pra tu falar. Pois é, eu lembrei de uma, agora, porque vocês falaram isso lá no início, eu falei que não tinha nada, que não era uma pessoa tão interessante assim. Bom, tem uma coisa que eu não sei se é bom pro meu marketing, mas eu vou falar. Dá para editar depois a gente ainda. manda cortar, não tem problema. Eu assisto Friends, a série, todos os dias. Pelo menos um Eu episódio. olhei e percebi que nós somos parecidos, né? Assim. Eu sei que muita gente acha sem Não, eu graça, acho acha sensacional. brega. Eu acho Acho sensacional. Eu acho que na pandemia assisti 2 vezes todos os episódios. Assim. Eu faço lip sync, assim, sabe? Eles vão Sim, falando, eu sei vou tudo falando, que eles vão sei o quê, falar. tudo. Eu acho que isso que eu tenho mais. Você ficou mais interessante pra mim ainda, cara. Mais interessante. As caixinhas da geladeira e Friends. Viu? Temos duas É a coisas mesma que- legal. pessoa É. de diferentes gerações, Isso, né? eu um pouco mais novo. Eu, um pouco mais novo. Eu, quando tiver a idade dele, quero ter assim também, esse sucesso todo. Mas eu chego lá. Gente, muito obrigada, Guilherme. Olha, um prazer, né? Mais uma vez, uma satisfação te receber aqui. Com certeza a gente ainda tem muitos planos juntos aí pela frente, né? A nossa Planos, né? parceria, planos, né? De Planos. fato. Então, né? Obrigada mais uma vez pela tua atenção conosco, né? Pela disponibilidade de estar aqui. E em breve a gente se encontra com certeza para novos projetos. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelo papo. Dá para me chamar sempre também. Gostei. Legal. Gostei de falar. A agenda foi difícil, mas assim, parte do dessa tropa que anda com a gente aí de design, de inovação, enfim, você tem um lugar muito especial no nossa mesa, assim, porque foram projetos que a gente fez que foram espetaculares, assim, e é muito legal de ter por perto, assim, esse astral que você tem, que você imprime na marca, você traz para perto de você e tomara que a gente prospere junto aí por muito tempo, porque isso faz muito bem para o nosso design, mas também para o astral da nossa equipe. Assim, valeu por estar. Pra mim faz Obrigado muito por bem acreditar aí também na Porto Belo. Imagina, obrigado vocês por acreditarem em mim, no meu trabalho. E se chamar o Rodrigo Otaque, por exemplo, me chama para comentar. Põe uma cadeirinha ali, fico comentando. Se tiver os Vocês têm amigos. uns podres, assim, uns dos outros. Acho que vocês deviam ter perguntado um do outro, assim, um podre um do outro, assim, a curiosidade um do outro. Legal, muito obrigada mais uma vez. Edu Sil, muito obrigada pela participação. Estamos aqui juntos novamente. E você que está nos acompanhando também, fiquem atentos. Sempre a gente tem novos episódios. Dá o like pra gente aí no canal do YouTube. Acompanhem também nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.